Essa música Mother, do Pink Floyd, do álbum The Wall, conta uma história de ficção, mas que podia ser verdade. Conta a história do Pink. Pink foi um menino que perdeu o pai na guerra. A mãe, depois de perder o marido, ela super protegeu o filho na cabeça dela. Mas ela o oprimiu, ela de certa forma construiu um muro, né, o The Wall, em volta dele para tentar protegê-lo, mas não protegeu do mundo. Pink sofreu bullying na escola, foi perseguido pelo professor, ridicularizado no meio da aula. Pink foi sobrevivendo. Pink se tornou um astro de rock, mas apesar do sucesso foi traído pela esposa. A vida dele era uma vida miserável. Pink começou a flertar com o fascismo e se tornou um ditador autoritário e violento. Né? Essa é uma história fictícia, mas podia ser verdade. Pink cresceu sem pai. E é nisso que eu quero dizer. Recentemente aqui no Rio, está sendo noticiado uma história e isso chama a atenção para alguns detalhes. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Nessa história, uma criança morreu na casa da mãe, com o padrasto que a mãe escolheu. Até hoje, essa história tem sido noticiada como morte misteriosa, quando já no primeiro laudo da necrópsia, os médicos apontaram que a causa da morte foi uma hemorragia interna, rompimento do fígado. Essa criança tinha fraturas nas costelas, lesões no pulmão, na cabeça, generalizada, aliás, em vários locais. E a história era que essa criança, ela caiu da cama. E o primeiro laudo já dizia que é impossível. O primeiro laudo dos legistas dizia que isso era impossível. E até hoje, essa história está sendo noticiada como morte misteriosa. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu defendo a igualdade parental, porque eu defendo o direito óbvio da criança ter direito a pai e mãe, ter direito a convívio com pai e mãe, e que pai e mãe tenham poder familiar. Bom, quando a gente defende esse direito óbvio da criança, a gente se depara com outra coisa. O preconceito contra os pais e o preconceito de que toda mãe é boa. Bom, a gente viu no filme do Pink Floyd uma situação fictícia, mas que se repete. E nada é falado sobre ela. A gente acabou de falar de um caso de um menino que foi assassinado no Rio de Janeiro e nem tratado como assassinato o caso está sendo ainda. Com isso eu não quero falar mal das mães, mas é preciso entender que existem mães que são ruins. A gente precisa entender isso para poder entender que nem todo pai é ruim. Existem muitos pais bons. Segundo o IBGE, tem 35,5 milhões de crianças no Brasil. 35,5 milhões de crianças. A gente tem grupos defendendo a revogação da lei da alienação parental, dizendo, inclusive, que todo pai é pedófilo. Se a pedofilia fosse comum em 35,5%, 35,5 milhões de pessoas, numa população de 210 milhões, a pedofilia não seria tão difícil de ser reconhecida como é. Ela não seria tão impune. Seria fácil punir porque ela ia acontecer o tempo todo. Infelizmente no Brasil a gente está sempre tentando compensar, né, o jeitinho. A gente tem um judiciário que não funciona. O judiciário não consegue dar conta dos casos reais de pedofilia. E é mais fácil jogar para todo mundo. E a minha pergunta é justo que toda criança perca o pai para que algumas sejam protegidas e não vão ser? Porque a maioria dos casos, né, de estupro acontece por padrastos e pessoas próximas. O pai não é, de longe, o maior caso. Mas isso é difícil, as pessoas não querem falar sobre isso. E será que deixar sempre a criança com a mãe é o mais seguro para ela, visto que tem essas mães por aí? Caso Juan. Fora do Brasil, isso não é brasileiro, só
Gabriel Fernandes, virou série na televisão. Eu queria deixar vocês com essa reflexão. Será que não está na hora da gente parar com o preconceito contra o pai? A gente escuta tanto que não devemos ser preconceituosos com questões raciais, de gênero ou qualquer outra. Por que é permitido o preconceito contra o pai? Por quê? Defenda a igualdade parental. Defenda o direito da criança a ter pai e mãe. Diga não à alienação parental. A ciência já mostrou o que acontece com crianças que crescem sem o pai. Eu já falei em outro vídeo aqui a importância do envolvimento paterno na satisfação dos adolescentes. É um artigo que eu citei, de tantos que existem. Vamos cuidar dessas crianças. Vamos defender a igualdade parental. Diga não à alienação parental.